Aí, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Cultura no Alto Tietê. Meu nome é Vitor Souza, da Guarulhos Cultural, e a cada dia a gente está fazendo uma viagem aqui pelas cidades, pelas 11 cidades que compõem o Alto Tietê. Hoje a gente vai falar sobre Suzano, e quem vem conversar com a gente sobre essa importante cidade aqui do Alto Tietê é Fernando Júnior, o Sidão. Seja bem-vindo, Sidão. Olá, Vitor, um prazer estar com você e estar com todo mundo aí que está assistindo. Espero que o papo seja legal e a gente consiga também ter essa iniciativa legal de falar sobre o Alto Tietê, e Suzano aí tem muito que colaborar também nessa construção cultural. Vamos lá. Certamente. Sidão, bom, para começar, então, queria que você se apresentasse. Você que é uma figura super conhecida na cidade e também no Alto Tietê, mas naturalmente a gente falando com diversos públicos, seria bacana que você contasse um pouco da sua trajetória, quem é o Sidão, o que já fez, o que faz hoje dentro da cidade. Cara, eu sou um artista do teatro, né? Antes de mais nada, comecei, ao contrário de todo mundo, eu comecei a fazer teatro não aos 13, 14, 15, eu comecei aos 25, né? Estava querendo fazer teatro, um amigo meu viu no post aqui uma divulgação de aula de teatro aqui em Suzano. Eu sou morador de Poá, então aí eu falei, cara, vou fazer, porque sempre ia para... tinha que fazer, era São Paulo, era São Paulo, era São Paulo. Aí eu vim fazer e depois que eu comecei aqui, não parei mais, né? Então, já o meu primeiro professor naquela ocasião foi o Valmir Pinto, que ao passar dos anos aí, né, se tornou também um diretor de teatro forte, depois foi secretário de Cultura, vereador, e tá aí, cumpriu dois mandatos de vice-prefeito. Então, a minha história vem do teatro, e a partir daí fui fazendo parte de vários coletivos de teatro, Companhia 5 de teatro, depois o Teatro da Neura, fui parceiro de várias entidades aqui na região do Alto Tietê, principalmente Poá, como a Opereta, né, no projeto que eles tinham, Passos da Paixão. Então eu sou basicamente um ator, às vezes de audiovisual, que eu tenho uma maior admiração, mas principalmente de teatro, produtor cultural, diretor teatral, e atualmente eu trabalho na Secretaria de Cultura de Suzano. Eu cuido dos editais públicos aqui, ligados à Secretaria de Suzano, principalmente, né, as políticas públicas que envolvem edital. Então, resumidamente, assim, indo rapidamente, é meio isso que acontece hoje comigo. Ah, maravilhoso, Sidão. Me conta o seguinte, então, bom, com a sua trajetória aí, a gente consegue já entender um pouco da sua visão, né, do seu diálogo com a cidade, além de tudo, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação com a cultura da cidade, para além dos trabalhos, mas também contemplando os trabalhos que você já desenvolveu, como você vive a cultura da cidade? É algo além das questões de trabalhos, mas também de lazer, de ampliação de conhecimento, de vivência, como você dialoga com as diversas áreas da cidade, como que é essa sua relação hoje com a cultura de Suzano? Olha, eu digo para você, Vitor, que eu me sinto numa situação até que privilegiada, viu? Porque nessa função que eu estou ocupando hoje na secretaria, expandiu o meu diálogo com outras linguagens, né? Então, naturalmente, eu dialogo, às vezes, apesar da Secretaria de Cultura lidar com coordenadoria, então tem coordenadoria de música aqui na Secretaria, de dança, tal, de artes plásticas, de teatro. Então, essas coordenadorias dialogam com seus artistas de uma maneira geral, mas eu acabo dialogando com todos por conta dos editais, né? Antes dessa história minha com a Secretaria, e até ter feito parte, né, de um grupo que hoje está aí com 20 anos, né, completando 20 anos, que é o Teatro da Neura. Então, a gente se comunicou com várias linguagens. O teatro, naturalmente, ele suga muito de outras linguagens, né? Mas, assim, a gente acabou fazendo nesse espaço, onde era a sede do grupo, mostras de cinema, né, de curtas-metragens. Por vezes a gente fazia, acolhia outros coletivos, fazia eventos ligados ao movimento LGBTQIA+. Então, assim, eu acabei lidando e aprendendo demais com várias linguagens e vários fazedores.
E Suzano, eu sempre brinco aqui quando eu converso, eu nunca achei Suzano blasé, né? Suzano sempre é uma cidade, não sei se é por conta de suas indústrias, né? É uma cidade que tem fazedores, trabalhadores na cultura de uma maneira muito, muito chão de fábrica, vamos dizer assim, em termos dos anos 70, 80, muito chão de fábrica, sabe? Galera que faz mesmo, que luta. Teve uma época aqui na cidade que tinha o Galpão das Artes, por exemplo, cara, que era um espaço público, mas de gerenciamento coletivo, junto com os coletivos de teatro. Então, nesse momento, acabei convivendo com cerca de 14 grupos de teatro na cidade. Olha só que movimento importante, né? E olha, cara, como é louco, porque na mudança de gestão, essa gestão foi de 2005 a 2012, na mudança de gestão para 2013, esse espaço acabou, cara. Tipo assim, janeiro já fechou, né? Porque teve uma ruptura de gestão muito forte, então acabou, né? Então, e isso debilitou a continuidade desses coletivos, né, que aos poucos foram voltando e se fundindo a outros. Então, hoje a gente tem na cidade outros coletivos, né, mas a cidade de Suzano tem uma coisa com a dança também, cara, que eu acabei participando de algumas produções, não como bailarino, pelo amor de Deus, que eu não danço nada, mas é mais mesmo como uma situação tem muitas escolas de dança aqui na cidade que exportam até hoje bailarinos para a Europa, para vários lugares da Europa. Então, tem uma pungência na dança muito forte, e com a Paulo Gustavo, chegando agora também produtores de audiovisual, cara, que às vezes precisava daquela, mano, eu tô fazendo aqui, mas aquela graninha que entrou na Paulo Gustavo trouxe também o pessoal de audiovisual. Então, e eu acabo conversando com toda essa galera, né, por N razões, por conta da minha experiência também como produtor, mas nessa função que eu estou, eu acabo aprendendo muito, viu, cara? Eu acho que a oportunidade da gente estar na arte é de expandir rede, né? Expandir contatos, expandir conversas. Então, aqui na cidade tem uma efervescência muito interessante, que hora teve seus momentos, hora baixou, e agora está voltando, né? Já faz uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, que teve a pandemia, né, cara? A pandemia, claro, estragou tudo, mas agora está voltando, então está bem legal esse diálogo que eu estou percebendo de volta, assim, com a cidade, sabe? Não, e interessante, né? Já teve algumas conversas, para quem não está acompanhando, fica à vontade no nosso YouTube da Guarulhos Cultural, todos os dias aí está acontecendo, sempre ao meio-dia, a transmissão dessas conversas, então você pode ir acompanhando cada cidade. Mas, assim, essa questão do impacto da Paulo Gustavo, realmente, né, deu luz. Não vou dizer que as coisas aconteceram por ela, porque seria mentira, a arte acontece de qualquer forma, mas deu luz a uma produção que, de fato, a pandemia, de uma certa maneira, floresceu, né? A pandemia, sim, acabou gerando esse movimento, e o fomento deu luz a esse movimento. Teatro sempre foi uma área, assim, mesmo quando eu não vivi em Guarulhos, vivi em São Paulo, a gente sempre acompanhou de perto a produção teatral de Suzano, né? Você falou bastante também das escolas de dança, que acabam produzindo também um fomento aos artistas, né? Que acabam, alguns ficam na cidade, muitos vão para fora da cidade, por motivos diversos. O audiovisual. Que outras áreas artísticas você destacaria de Suzano, assim, que tem uma organização, ou que tem um calendário, ou que tem lideranças, que você fala, olha, isso aqui é uma produção das linhas artísticas que, de fato, Suzano tem um foco especial, que vem da sociedade, ou que vem da gestão, enfim, aí você vai ter um balizador. Cara, meu, né? Eu de cara, você falando assim, eu já coloco a literatura, né? E eu vou falar por quê? Porque tem dois movimentos, dois acontecimentos frequentes na cidade há mais de 20 anos, ou pelo menos 20 anos, para não errar a conta, para não errar, 15 anos. Porque talvez um tenha mais de 15, eu tenha 15. Mas eu digo assim, 2 movimentos em literatura, que um é um movimento de uma associação chamada Associação Literatura no Brasil, que é de um coletivo de literatura que veio, acho que lá de 2005, 2006, um negócio assim, e que desde então não deixou de produzir, cara, esse coletivo. Naquela época já produzia saraus, e tanto saraus comuns, como a gente já conhece por aí, como naquela época eles fizeram um projeto muito legal, cara, eu não vou lembrar agora, mas o nome, mas era um sarau erótico, né?
Então tinha uma ligação do Sarau Erótico, eles fizeram uma parceria, cara, com a Secretaria de Saúde. Então, como ia estar falando de sexo com adultos ali e tal, a Secretaria de Saúde vinha, né, alguns parceiros da Secretaria de Saúde vinham, além de distribuir camisinhas, vinham aqueles panfletos educativos, tanto sobre educação sexual, doenças sexualmente transmissíveis, sabe? Então, era um projeto artístico-social, né, muito legal. Então, esse projeto da galera, não esse projeto, mas a Associação Literatura no Brasil, que inclusive é ponto de cultura, né, a associação tem esse lugar que até hoje funciona. Acho que essa semana mesmo, a gente está aqui no dia 16, acho que semana passada, na sexta, ou dia 14, ou dia 13, uma coisa assim, eles estavam lançando um livro que é a Comunidade do Conto, que ao longo dos anos eles fizeram vários encontros, estimulando pessoas a escrever seus contos e tal, e fizeram uma revista dessa. Olha só que legal, né, cara? Legal, cara. Muito, E muito tem um legal. outro movimento de literatura na cidade também, que é um movimento também muito forte aqui, que é o Sarau na Galeria, né? Que é um sarau muito conhecido aqui, que já frequentou vários lugares, né, em vários espaços da cidade, e que aí eles conseguiram expandir hoje para um espaço dentro dentro de um outro coletivo, de uma outra associação. Então eles estão arregimentando pessoas também para esse sarau. Esse sarau já teve lançamento de livro, lançamento de compositores, um sarau forte que aconteceu em escolas, espaço público, né? Público de escolas, público de cultura, e hoje está em parceria com uma associação para tentar uma sede ali e reestruturar de vez. Então, eu acho que a literatura tem esses dois lugares que estão em continuidade, cara, há pelo menos uns 15 anos, de forma ininterrupta. Inclusive, nem na pandemia pararam. Deram seus pulos e continuaram. Então, ressalto esses dois assim, que foram bem legais. Estão sendo ainda bem legais, viu, cara? Bacana. Pô, excelente. Muito legal conhecer esses movimentos. E movimentos totalmente integrados com a cidade, né? Então, assim, para além da produção, tem essa relação direta com os munícipes, né? Então, bem interessante essa vivência literária na cidade. E você acabou passando para a questão do ponto de cultura e de locais de encontro, né? Como que é a relação de espaços hoje em Suzano, né? Tipo, em termos de teatro, biblioteca, praça, ponto de cultura, o que você destacaria? Eu sei que também não vou te exigir mentalmente saber todos os espaços da cidade, públicos e privados. Mas como você diria assim, como que é a cidade está hoje organizada dentro desses espaços, né? Que são normalmente de acesso à cultura, né? Sim. Cara, ó, vamos pensar assim, eu vou começar pelos públicos, porque está mais fácil. Suzano tem cerca de 15 espaços públicos de cultura. Desses 15, 6, eles tratam, tem um foco principal para as oficinas culturais. E essas oficinas culturais está fechando agora com quase 3.000 alunos, acho que 2.900 alunos. Então, tem essa função aqui. Então, agora, os outros espaços culturais públicos, tem o teatro, tem aqui biblioteca, né? Tem um espaço para memória japonesa aqui, que aqui na cidade é muito rica, né? Muito forte, enfim. Então, tem esses. Então, público, a gente tem... Então, e estão nos bairros, a sua grande maioria estão nos bairros, então tem uma capilaridade aí. Porque Suzano é meio assim, né, cara? Para você ir sei lá, um bairro bem da periferia do Miguel Badra, por um bairro ali na região de Palmeiras, se você pega um carro, cara, você demora quase 1 hora para chegar lá, né? Assim, vai, pega indo Tibiriçá e vai. Mas para você sair de Poá, como ela é assim, para você sair de Poá e ir para Mogi, você corta ela no meio, então ela é meio fininha, assim, só que ela é esticada. Então, aqui nos bairros tem muito. Mas, como eu disse antes, tem muitas, na perspectiva do privado, você tem muitas escolas de dança aqui, você tem uma presença agora de um grupo de teatro que sempre lutou para ter o teu espaço, que é o Parabolandos, né? Que é um grupo de teatro que sempre lutou para ter o teu espaço de oficina também. Ele é privado, e agora está começando a nascer, por conta dos editais da PNAB, vai começar a nascer alguns espaços voltados a pontos de cultura mesmo, assim, né?
Então, eu acho que nós vamos ter pelo menos 7 pontos de cultura aqui, e todos eles prevendo um ponto fixo, um lugar fixo, porque, às vezes, alguns desses coletivos perderam seus espaços na pandemia, né? Então, a pandemia, porque todo mundo pagava seu aluguel ali e tal, e aí a pandemia desestruturou demais, né? E o máximo que a gente tinha ali naquele contexto era Paulo Gustavo e olha lá, né? Porque a Paulo Gustavo ainda veio depois, né? Apesar de tudo, aí veio. Então você tem esse lugar, assim, por exemplo, você tem a escola de dança, esse grupo de teatro, que tem um espaço físico, tem uma ou outra associação que está desenvolvendo trabalhos culturais, né, assim, associação mesmo cultural mesmo, assim. Então, estamos nesse... E agora eu acho que vai estruturar com os pontos de cultura, cara. Então, estou um pouco nessa perspectiva hoje, assim, que eu lembro agora de cara, assim, te falando, né? Tem iniciativas de música. Tem iniciativas de música. Tem uma galera que está tentando fazer um movimento principalmente voltado ao rock aqui e tal, mas ainda está caminhando, está se estruturando, mas eu acho que em breve vai ficar legal também. Boa, boa. Gente, aproveitar esse momento que a gente acabou falando dos espaços, a Guarulhos Cultural está realizando pela primeira vez o Anuário Cultural do Alto Tietê. Então, a gente iniciou já as inscrições, você tem até o dia 5 de janeiro para fazer a inscrição você enquanto fazedor de cultura, os seus projetos que aconteceram ao longo do ano de 2024, os espaços culturais, as empresas, os coletivos. A inscrição é gratuita, basta você entrar lá no form, colocar seus dados, pode preencher diversas, né? Seja como coletivo, como individual, como projeto, você pode colocar todas as informações lá, que a gente vai unir todas as informações do Alto Tietê para que seja publicado aí esse anuário de 2024, para a gente justamente conseguir ter uma visão mais ampla aqui da cultura no Alto Tietê. Então, aproveito para reforçar o convite antes que eu me esqueça, Sidão, porque a gente é muito bom de divulgar e a gente acaba, às vezes, esquecendo de divulgar as coisas que a gente está fazendo, mas fica o convite aí para todo mundo. Depois, terminando aqui esse bate-papo, vai ter o link também na descrição desse vídeo. Sidão, me fala mais uma coisa. A gente falou aí um pouco desses espaços e alguns movimentos interessantes da cidade, mas para quem chega na cidade hoje de Suzano, existe um calendário de eventos, assim, tipo, datas marcantes, eventos próprios, assim, é claro que a gente sempre parte do princípio que Carnaval é uma data festiva que acontece no Brasil inteiro e cada cidade tem sua característica. Então, imagino que tenha algum nível de programação, seja do poder público ou não, né? Sim. Como o aniversário da cidade, que também costuma ter. Sim. Sobre esses eventos, você teria alguma coisa a dizer? Outros eventos que são típicos da cidade, você falou da comunidade japonesa, que é bastante... Sim. Deve ter um evento específico. Você poderia falar um pouco desse calendário para a gente? Falo assim, cara, tem óbvio, né? Você está falando do aniversário da cidade, que nos últimos 2 anos aí, sei lá, eram quatro eventos, 4 shows aí em 4 dias, né? Um show por dia, assim, nesses últimos 2 anos, levou 20 mil pessoas por dia, né? Então eram espaços grandes, porque tem na cidade aqui o Parque Max Pfeffer, que é um parque extremamente grande e ele comporta muita coisa. Então eu digo para você assim de cara, tem esses megas eventos que eles servem a um propósito, né, cara? Pô, aquela brisa de aniversário. Quem gosta de comemorar aniversário sabe como é, vai querer festejar mesmo. E Suzano teve sempre um pouco dessa característica, né? Mas neste parque, cara, por exemplo, se você vier para Suzano qualquer domingo, vai ter, dentro desse parque tem um espaço lá, chamado Pavilhão da Cultura Zumbi dos Palmares. Dentro desse espaço, todos os domingos tem alguma atividade musical lá, sem exceção. Ou é de samba, ou é de rock, ou é de qualquer outra natureza, qualquer outra atividade lá, sempre vai ter alguma. Já teve teatro ao ar livre, já teve dança, todo domingo, a partir da 1 ou 2 horas da tarde. E eu falo isso, e eu digo isso como um evento, um calendário, porque é difícil você manter a continuidade disso. E é isso que forma público, cara. Então, eu defendo isso. Cara, se você fizer isso toda semana, é isso que eu estou falando agora para você. Cara, não estou aqui perto. Você não falou lá que o Max Pfeffer de domingo, a partir da 1, 1h30, tem coisa lá. Cara, o cara vai.
né? Porque ele sabe que vai estar num ambiente razoavelmente ali protegido, tal, pá. Então, esse é um calendário que eu digo de cara, porque é muito difícil manter um calendário desse pela sua complexidade, e é um parque gostoso, é um parque legal, que já virou um ponto da cidade, sabe? Um ponto turístico da cidade. Então, eu sei que sempre tem alguma coisa lá de cultura, de esporte, então eu vou para lá. Isso é uma coisa que eu acho legal. Tem um calendário que teve, acho que semana passada, que tem um templo aqui, o Templo Nandei, um templo aqui japonês, é um templo muito conhecido, né, aqui na cidade, na região, e ele é mantido pela família que fundou aquele templo. Coisa linda de morrer, cara, e todo final de ano eles fazem o Festival das Lanternas, que chega lá e quando chega um determinado horário eles ligam as lanternas, fica coisa linda, né? E é um templo mesmo que tem esse lugar da cultura também. Então é muito legal, que eu acho visitar. Então, tem aquelas coisas de come e bebe e tal, mas o lugar em si é muito bonito, porque ele vem com a coisa tradicional, então você acaba tendo um contato com essa coisa tradicional japonesa, né? Então tem esses dois, esse mais frequente que eu falei, e esse minúsculo aqui, né, que é uma vez por ano, tem a sua força, e tem, obviamente, as grandes festas que a gente diz aqui, que é a festa das cerejeiras, né, a festa das nações, mas entra dentro de um calendário, de uma festividade, digamos assim, grande, mas talvez não tão cultural sob o ponto de vista desse que eu estou falando, né? É mais um festejo com aquela miscelânea de coisas acontecendo, né? Você passa por uma diversão, né? É bom se divertir também, Claro. mas não tem esse lugar muito cultural sob o ponto de vista do cuidado, né? É mais aberto, tal, que são também dois calendários legais na cidade. Cerejeiras acontece em que época do ano? É sempre setembro. Setembro? Setembro. Tem uma que é o da Baruel também, né? Que é a festa do Baruel, que é meio que no segundo semestre também. Baruel, onde a cidade nasceu, é da igreja do Baruel. É uma igrejinha na cidade de Palmeiras, um daqueles cantos que eu mostrei um pouco, que eu estava conversando no começo. É uma igreja que está lá, há muito tempo, antes do aniversário, desde a emancipação da cidade, foi onde a cidade nasceu. Então, ali tem uma comunidade em torno dessa igreja, cara. Se você pegar um Google e ver de cima assim, você vai ver igrejinha assim, cara, e umas casas assim, sabe? E essa comunidade que cuida dessa igreja, quase uma capela grande, digamos assim, né? Igreja pequenininha. E aí é muito legal, porque eles fazem as festividades com grupos tradicionais ali da região. Então, também é uma época legal também. Uma vez por ano também. Legal, legal. Não, é bacana, porque assim a gente vai conhecendo um pouquinho mais essas realidades, né? Tipo, a gente fica vendo, como você falou, né? Desde as grandes festividades, as mais turísticas também, que tem a ver um pouco com entretenimento, né? Que as pessoas vão para gastronomia, Sim. música e tal, mas também essas coisas são típicas da cidade, assim, que compõem também todo esse imaginário do Alto Tietê. E, bom, acho que o que falta agora a gente falar aqui, né, Sidão? É um pouco das políticas públicas. Como que a cidade hoje se estrutura dentro das suas políticas públicas? A cidade hoje, claro, a gente já imagina, né, por conta da Política Nacional Aldir Blanc, a cidade deve estar se desenvolvendo nesse sentido, dos seus editais, através, como você comentou, do ponto de cultura também, cultura viva, mas ela tem editais próprios, hoje ela já tem a lógica de fundo, conselho e plano municipal. Como que está hoje? Tem outros editais de ocupação, formação, enfim, como que é hoje essa realidade das políticas públicas aí de Suzano? Cara, funciona assim. Quando eu cheguei aqui agora em 2020, que eu trabalhei na cidade entre 2015 e 2012, aqui na secretaria, e voltei em 2021. E quando eu voltei nessa realidade, a gente tinha duas missões aqui, a equipe. Uma era iniciar uma preparação com os artistas para os editais, que a gente já sabia que viria, já tinha passado Aldir Blanc, né? Então, o Aldir Blanc já tinha passado naquele alvoroço que todo mundo que sabe viu. Então, teve aquela situação do Aldir Blanc, então a gente sabia que precisaria, a gente se deparou com uma secretaria que até aquele momento não tinha ainda uma coleta de dados. Então, a gente não sabia direito. Sempre fez, Suzano sempre teve uma efervescência e a Secretaria de Cultura um apoio muito forte às produções locais, né? Sempre foi assim. Mas a gente não tinha dados, sabe, cara? Então, se você perguntasse para a Secretaria até 2020,
se tinha algum dado, alguma informação, quantos artistas atendemos, quantos eventos fizemos, quanto de público veio. A gente não tinha esses dados. Então, a partir de 2021, a gente começou uma elaboração de dados mesmo, que é alimentado mensalmente pela equipe aqui. E uma das coisas que a gente percebeu que seria importante era começar um trabalho de como eu posso dizer, uma organização conjunta dos artistas e da prefeitura nesse trato com os editais. Porque os artistas precisam sempre estar organizados para participar de editais públicos, mas a máquina também precisa se preparar. Porque a máquina não é uma coisa de construir uma ponte. Você está lidando com uma outra natureza digital, né? Uma outra perspectiva de alcance. Então, a máquina também precisa se organizar para entender como funciona, né? Então, a gente começou com editais próprios da Secretaria de Cultura em 2021 e 2022. Mesmo na época de pandemia, a gente fez um edital ali, né, que estava com um orçamento bem pequeno, mas fizemos um edital como o primeiro encontro desses artistas com seus projetos de poder público. Em 2022, a Secretaria fez com recursos próprios, de novo. Aí, em 2023, o Conselho de Cultura, né, já grudando aí, o Conselho de Cultura porque a gente tem um fundo de cultura, né, que tem dinheiro, esse fundo municipal, né, que vem de taxas aí vocês têm o Adamastor, né, que é um conhecido. Aqui em Suzano a gente tem o Teatro Armando de Ré, que o pessoal paga taxa para ocupar, né, e esse dinheiro vai direto para o fundo de cultura, e quem administra esse fundo é o Conselho. E aí, pela primeira vez em 2023, e com execução agora em 2024, o Conselho de Cultura botou esses editais na rua. Então, pegou recursos desse fundo e colocou esses editais públicos na rua, para os artistas. Fora Paulo Gustavo, fora o de Blanc, outra coisa. Então, a gente teve uma frequência aí de 21, 22, elaboração pelo Conselho 23 e 24. Estão terminando agora de apresentar os projetos desse pessoal do Conselho. Então, municipal teve isso, teve esse lugar. E eu digo para você, cara, é a primeira vez que Suzano usa o Fundo de Cultura para editais públicos. Então, eu preciso dizer que é um mérito do Conselho de Cultura essa conquista, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas eles conseguiram, é uma ação voluntária, né, do conselheiro, cara. Pô, é voluntário. Então, os caras foram lá, colaboraram com a secretaria, avaliaram os projetos, enfim, foram muito generosos, assim, então deu muito certo. Então, municipal teve isso. E, obviamente, que teve... eu cheguei já, a gente estava usando o recurso, o resquício lá, o que sobrou da Aldir Blanc, que a gente chama aqui de Aldir Blanc 2, aquela antiga lá, né? Os recursos remanescentes, aí veio a Paulo Gustavo, que aí a gente já deu uma subida na régua com os artistas, exigindo documentação um pouco mais elaborada e tal, e foi muito bacana. Esse ano os que são de outras linguagens estão terminando seus projetos, alguns vão ficar para o ano que vem. Agora, do audiovisual, o Suzano vai ter uma leva de projetos em audiovisual no ano que vem, que vão estar tudo finalizado. Então, a gente está muito contente com isso. E agora a PNAB, né? Isso tudo com o Conselho de Cultura, por exemplo, na PNAB tivemos o PAAR, né? E o Conselho de Cultura estava próximo. O Conselho de Cultura é próximo desses movimentos, né? Fizemos a conferência de cultura aqui, né, cara, o ano passado, e com lutas aí, 2 pessoas de Suzano conseguiram ir para a Nacional, né, a Conferência Nacional. Havia um puto orgulho nosso. Uma dessas pessoas é do Conselho de Cultura, cara, né? Então, assim, é uma conquista da cidade, assim, da gente estar numa luta, né, para não deixar, né, essa força da cultura da cidade minguar, morrer, se enfraquecer. Então, tem uma gama de políticas, assim, né? Mas disso que você falou, ligadas a editais, tem um pouco desse histórico de 2021 para cá, e que eu repito, essa coisa da coleta de dados, viu, cara? Que quando a gente começou a apresentar esses dados para o governo começou a perceber a importância também de investir em cultura. E também, cara, você chega lá para o governo e fala, eu fiz 5 peças de teatro. O cara pergunta, quantos artistas? Não sei. Alcançou quantas pessoas? Não sei. Onde foi? Puxa, eu tenho que lembrar. Pô, aí é muito amadorismo, né? Sim. Quando a gente começou a pegar dados, o governo começou a sacar.
Então, aí ajudou na elaboração de políticas e a não diminuir os recursos para a cultura. Então, por enquanto, está funcionando bem. Não, perfeito. E legal você falar mais uma vez da questão dos dados, porque tem dados que são do poder público no sentido da sua execução, e tem os dados da cidade, que não necessariamente são executados pelo poder público. Então, esse diálogo é muito importante, porque ele acontece em outras áreas, né? A educação faz o levantamento tanto das escolas diretas, indiretas e privadas. Os hospitais consideram os leitos diretos e indiretos. Então, assim, a cultura também precisa ter esse olhar mais amplo, e acho que um pouco aí, mais uma vez, falei que a gente não divulga às vezes, vender o peixe mais uma vez, o anuário também vem um pouco nesse sentido, para garantir troca de gestão, para a gente ter linearidade. É legal você ter um olhar que hoje é feito pela Guarulhos Cultural, mas que naturalmente seja apropriado, né? Que todo mundo possa ter informação. A ideia é que todos os dados sejam abertos aí para todo mundo poder fazer melhores coisas. Eu acho que essa ideia do anuário, o que você estava falando agora, eu acho uma ideia importantíssima, cara. Porque sem dados concretos, eu não estou falando para inflar público, estou falando para inflar dados concretos. Sem esses dados, cara, a gente não avança na política cultural, sabe? E alguém precisa organizar isso, cara. Se não é o poder público, que vem iniciativa aí privada, que vem os produtores independentes para organizar um anuário desse, que é isso que você falou. Ano que vem, os grupos já mudaram alguns, já não estão mais ali, mas é a construção, né? Então você começa a identificar ali pessoas que estão fazendo há 10, 15, 20 anos, coletivos há 10, 15, 20 anos. De repente você começa a perceber que a cidade está muito maior do que, às vezes, o olhar do poder público. O poder público alcança até um ponto. Ele não alcança tudo. E, às vezes, precisa desses braços para alcançar a totalidade mesmo. Muito legal a ideia desse anuário, viu, mano? Então aí, pessoal, depende de vocês, então, que estão nos assistindo aí. Então, preencha aí o formulário em www.guarulhoscultural.com.br, tá certo? Ó, Sidão, me fala mais uma coisa. Você já falou um pouco da sua relação de Poá, né? Tipo, naturalmente você é um cara que transita muito mais e transitou ao longo da sua carreira aí pelo Alto Tietê. Conta para mim um pouco como que é a sua relação com o Alto Tietê, pelo ponto de vista, né, cultural, suas relações, suas ligações, o que você vê, o que se destaca. Se alguém te perguntasse, como eu estou te perguntando, né? O que tem de cultural no Alto Tietê que você chamaria a atenção, assim, que você possa dizer? Cara, eu vou dizer para você, vamos vindo de lá para cá, né? Eu, obviamente, ainda não visitei de forma cultural tão forte, mas, obviamente, quando a gente fala de Guararema, né? Teve alguns eventos em Guararema muito legais, muito bons. Eu fui num evento, ele sempre tem, né? Guararema sempre tem um evento ou outro. Eu fui no de Blues, que teve, acho que ano passado, ano retrasado, foi muito legal. Não é frequente, né? Porque depende de um monte de coisa, de Sesc e tal, mas Guararema sempre é um lugar legal, assim, de cultura e turismo, né? Mas Mogi eu ressalto um espaço de uma galera muito lutadora, que está aí há muitos anos, que é o espaço, o pessoal do Teatro Ousadia, que eles têm um espaço que eles mantêm de forma independente lá, já foi roubado algumas vezes, sabe, saquear, porque, mano, você tá guardando as coisas onde você faz, né? Entraram lá, já roubaram, detonaram, e eles sempre resilientes, sempre na luta. Então, é um espaço, é um coletivo que acolhe outros coletivos, isso é muito legal. Em Mogi tem um outro espaço também, que é o Galpão Arthur Neto, né? Que é um espaço muito importante também para a cidade, que ficou um pouco ausente na cidade por questões mil, né? Mas voltou agora há poucos meses, então eu destaco muito esse espaço lá. Quando a gente chega para Suzano, eu digo desses grupos mesmo, né? Você tem um Parabolandos, do teatro, Neura, você tem vários coletivos de dança aqui, né? Tem um coletivo de dança que está independente, que está se formando aqui em Suzano, que o Balé da Cidade de Suzano, que ele não tem ligação com o poder público, né? Mas é uma galera que sai dessas academias e está querendo estruturar um grupo de dança independente, né? Já está fazendo trabalhos, tem 3 anos, o coletivo já produziu 3 espetáculos de danças diferentes, então é uma galera que está num pique legal, assim, dou esse destaque para o pessoal de dança. Pô, se você chegar em Poá, você tem o Opereta, né? Pelo amor de Deus, né? Minha referência, aliás, o Opereta, a Associação Cultural Opereta é uma referência para mim, assim, em cultura. Eu acho que de tudo que eu vejo, assim, de tudo que eu já vi, a Associação Cultural Opereta, com todo, a associação vai fazer agora, acho que 20, 30 anos, se eu não me engano, e
como todo espaço, né, cara? Toda a nossa trajetória. Tem aqueles momentos do auge, tem aqueles momentos que a galera tá cansada, mas o Perita sempre continua ali, cara. Sempre é um lugar de acolhimento e de fazer arte, sabe? Então, e de lutar por políticas públicas lá em Poá, que eu acho legal. Em Poá também tem o Fazer Acontecer, que é uma galera de teatro, que eles se auto-intitulam de teatro amador. Então, mano, eles têm quase 20 anos, sabe? Assim, então, é uma galera que está fazendo lá em Poá também, que eu admiro muito. E aí eu fico pensando aqui, lembrando, né, que Ferraz agora está tendo uma galera da cultura lá, da Secretaria de Cultura, que está muito interessada em fazer as coisas acontecerem. Fez agora há pouco um festival de audiovisual lá, cara. Com o pessoal que ganhou lá, a Paulo Gustavo, eles fizeram tipo um festival interno por conta da prefeitura. Melhor filme, entregaram troféu, sabe? Fizeram uma coisa interna ali, com os contemplados, e, puta, movimentou a galera. Pô. Uma coisa, pô, não custa, né? Às vezes, fazer um negócio tão legal para a arte da cidade. E Itaquá também, que participei da conferência de cultura lá, convite da Secretaria de Cultura, e os artistas já começando a se movimentar, então, ali também a cultura está começando a ter um movimento, apesar de não conhecer ninguém específico lá, né? Assim, né, infelizmente, mas deve ter uma galera que está fazendo lá há muito tempo. Então, eu dei esse panorama aqui que eu falei, lembrando aqui agora, mano. Maravilhoso. Mas são lugares, cara, são lugares, artistas, espaços que mantêm esses lugares, que os artistas que mantêm esses lugares, que eu admiro muito, são muito batalhadores. Já batalhei muito, né, agora eu estou cumprindo uma função, né, mas a gente sabe que essa função sempre é passageira. Onde a nossa alma repousa, bicho, é fazendo arte, é fazendo cultura, né? O resto é trabalho, e trabalho a gente briga com o capitalismo. Do resto, a gente pousa a nossa alma na arte e vai seguindo. É isso aí, Fernandes Júnior, o Sidão. Sidão, cara, para finalizar, eu queria que você convidasse o pessoal para conhecer Suzano, cara. É o seu convite final para que as pessoas conheçam Suzano através do seu olhar. Queria que você fizesse um convite final aí para o pessoal. E também deixasse as redes onde que as pessoas encontram mais informações sobre a cidade, onde você se informa sobre a cultura da cidade. Sim. Mas eu queria muito que você convidasse o pessoal para poder ir para Suzano, até para me convidar, porque eu em breve estarei aí também. Que legal, cara. Vem assim, cara, eu vou convidar falando disso. Se você vier de domingo, vai no Max Pfeffer. Todo domingo tem alguma. Tem um domingo que tem samba, tem um domingo que tem rock, tem um domingo que tem hip hop, tem um domingo lá. Todo domingo tem alguma coisa, um domingo à tarde. Então, assim, já convido por esse aspecto cultural, assim, para vir na certeza? Vem na certeza, né? Eu acho que tem um lugar que pelo menos, acontece muito e lá se cruza coletivos e artistas, é a rede social da Secretaria de Cultura, que é se você pegar o Instagram, é o Cultura de Suzano, que eu acho que é muito importante, porque às vezes você está vendo um espetáculo lá que é de um grupo de teatro, e esse grupo de teatro tem o seu Instagram. Então você não precisa curtir somente a página da Secretaria de Cultura, você pode, através da Secretaria de Cultura, conhecer aquele coletivo. Aqui na cidade tem coletivos que nasceram por conta da pandemia. Olha que louco, cara. Precisamos fazer, você pode, eu posso, você pode, vamos fazer, e até hoje esses coletivos existem. Então, através dessa Secretaria de Cultura, você vai conhecer gente nova fazendo, cara, arte. Então, e aí eles estão apresentando, né? Apresentando teatro, dança, música, artes plásticas, tudo. Agora a gente está em dezembro, final do ano é difícil, mas a partir de janeiro, de fevereiro do ano que vem, a Secretaria de Cultura, aqui onde o pessoal entende que é a biblioteca, todo mês tem exposição de artes plásticas com algum artista aqui todo mês, sem exceção. Fevereiro, março, abril, é uma por mês diferente. Então, se você gosta de artes plásticas, vem aqui, você pode ver uma exposição de esculturas, de quadros, de fotografia, ou tudo misturado, e é bem legal. E eu convido, obviamente, a visitar os bares daqui, que tem uns bares muito legais também, e é onde esses artistas vão. Depois que eles apresentam, alguns deles vão para os bares, e ali também é onde se nascem parcerias e conversas. Maravilhoso. Faz o merchan de um bar ali, vai. Ai, cara, eu gosto de um bar, mano. Qual? Eu gosto de um bar que chama Bar do Nil, cara. É o meu bar predileto. Aliás, esse bar fica numa rua cheia de bares. Então, assim, é muito legal. Bem no centro de Suzano. Ali vende sempre umas porções ótimas, gente muito legal, diversa.
e sempre um atendimento bacana. E eu gosto disso, né? A gente poder conversar em paz, com pessoas legais, num ambiente que vira e mexe pode ter artista ali também. Legal, então Bar do Nil aí, ó, já fica o ponto de encontro marcado quando estiver aí em Suzano, depois de, claro, cumprir toda a agenda cultural aí passada pelo Sidão. Sidão, muitíssimo obrigado, cara, não tem nem palavras. Eu acabei aqui nem me dando conta, porque, como vocês podem imaginar, a gente está passando esses vídeos todos ao meio-dia, ao longo das semanas de Natal e Ano Novo, uma programação especial do Guarulhos Cultural. E agora, como eu toquei, porque obviamente, eu fiz uma ordem que é qual, Sidão? Ordem alfabética, né? Porque eu não tenho nenhuma criatividade, eu só sei usar a ordem alfabética. Então, estamos no último episódio, não tinha nem me tocado, é um dos primeiros que a gente está gravando, mas é o último, ou seja, você que está chegando aqui agora, você tem outros 10 episódios para poder acompanhar tudo que rolou dessas conversas desde a semana de Natal até agora, que já é ano novo, inclusive. Tá? Está aqui vendo isso aqui ao vivo, já é ano novo, já estamos em 2025. Então, pessoal, muito obrigado você que nos acompanhou ao longo dessa trajetória. Espero que vocês gostem. Deixem seus comentários aí também. E lembrando que o anuário, então, fica aí disponível para inscrição até o dia 5 agora de janeiro, para você colocar as informações. Compartilha. O legal do anuário também não é uma coisa individual, é para que você mande para o máximo de pessoas. Quanto mais a gente participar, mais legal vai ser esse anuário. Sim. Legal estar ali coletivamente. Tá certo, Sidão? Um forte abraço para você. E bom 2025 para todos nós, né? A gente precisa ter um ano legal, batalhar por ele. Eu desejo que todos os artistas aí de Guarulhos produzam bastante, sejam muito felizes nas suas produções. E quando quiser desovar essas obras aqui em Suzano, para que mais pessoas vejam, venha para cá e vamos se divertir junto. É isso aí, todo mundo junto, fortalecendo a cultura. A cultura não tem CEP, ela é universal. O importante é a gente sempre se fortalecer localmente para que ela continue resistindo. Então a gente vai encerrando aqui a nossa série especial, Cultura no Alto Tietê, e fique sempre de olho na Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br, que tem novidades aí. Bom, em breve tem lançamento do Anuário Cultural do Alto Tietê. Um forte abraço a todos, até mais!